Bom dia, fofuras. Boa tarde, boa noite para vocês que estão me assistindo ao vivaço, para vocês que estão me assistindo no YouTube depois. Já chega dando like, curte, compartilha. Fofuras, olha só. Eu sei que nós temos uma atividade para fazer a correção, foi o que eu passei na aula passada, né, na sexta-feira, mas eu vou acumular essa correção com com a atividade que eu vou passar depois sobre colocação pronominal. Tá? A gente está terminando o nosso conteúdo, né, do segundo bimestre. O último tópico que nos falta abordar é essa parte de colocação pronominal. Nós finalizamos aí a parte de concordância verbal, né, da última aula, e ficou faltando só esse último tópico aqui da parte de gramática, que é da segunda parte da apostila, tá? A parte da colocação pronominal, que vai ser o conteúdo da nossa prova. Hoje eu vou lançar nos grupos e no sala de aula qual é o nosso cronograma. E aí eu queria logo falar de colocação pronominal, para a gente adiantar o máximo que a gente pode. Na sexta-feira eu vou marcar uma outra aula à tarde, como nós fizemos na semana passada. E aí na segunda-feira nós temos a aula de revisão, e aí nós temos prova, encerramos o bimestre, passamos uma semana em casa. Não, uma semana em casa a gente já está, né? Ficamos uma semana sem aula e depois a gente volta às aulas para o terceiro bimestre, tá bom? Para o segundo semestre do nosso maravilhoso ano de 2020. Bom, a gente vai falar de colocação pronominal e é um assunto que muitos de vocês têm certas dúvidas, tá? Apesar de ser um assunto relativamente simples, ele não é nada que, comparado, por exemplo, com concordância verbal, dê um nó na cabeça de vocês, né? Na verdade, ele é bem simples até. O que vocês têm que tomar cuidado são apenas com as situações em que uma colocação pode ou não acontecer. Eu normalmente costumo falar de duas das colocações mais simples, que tem menos casos, para depois falar de uma delas, que é a principal da língua portuguesa, e traz a maior parte dos casos, né? Porque eu sempre acho mais simples, mas aqui eu vou seguir uma ordem mais cronológica, né? Uma ordem um pouco menos, do meu ponto de vista, um pouco mais lógica e um pouco menos objetiva para vocês, mas ainda assim a gente não vai se prejudicar por isso, tá? Primeiro, o que é colocação pronominal? Então, antes de falar de colocação pronominal, vamos lembrar o seguinte. Nós já estudamos uma coisa chamada de transitividade verbal, não é assim? Então, o que é que nós vimos? O verbo nocional, o verbo que é capaz de indicar ação ou fenômeno natural, ele, em algumas situações, ele pode precisar de uma complementação. Então, nós temos os chamados verbos transitivos diretos e os verbos transitivos indiretos, além dos verbos bitransitivos que precisam das duas complementações, de um objeto direto e indireto, não é assim? Quando você tem um verbo transitivo, você precisa dessa complementação, você pode usar das mais variadas classes de palavras possíveis. Então, por exemplo, eu posso dizer que comprei um carro quando sendo substantivo, né? O grande problema da colocação pronominal, dessa complementação verbal, melhor dizendo, é quando você, por exemplo, em um contexto de comunicação, quer fazer uma substituição por uma questão de coesão textual, ou seja, você, por exemplo, repetiu várias vezes o termo carro dentro da construção, dentro de um parágrafo, por exemplo, e você quer evitar que essa repetição aconteça mais uma vez, né? E aí você tenta fazer uma substituição do substantivo por uma classe que é própria para isso, que no caso são os pronomes. Então, por exemplo, carro, enquanto substantivo de terceira, que dá essa ideia de uma terceira pessoa, eu posso substituir por um ele, né? Então, eu posso dizer assim, o carro parou no meio da estrada. Eu posso dizer, ele parou no meio da estrada. Show. O grande problema surge quando você tem carro como objeto do verbo e você quer substituir por um pronome que faça essa mesma função. Por exemplo, Rodolfo comprou um carro, Rodolfo comprou ele. Do ponto de vista da gramática, essa construção é errada porque nós estamos fazendo uso de um pronome pessoal reto como objeto de verbo. E a norma culta pede que nós não façamos isso. Ela pede que nós façamos uso dos pronomes pessoais oblíquos, que a gente vai já falar um pouquinho mais detalhadamente aqui na frente. Então,
Basicamente, a questão da colocação pronominal surge dessa, primeiro, impossibilidade de fazermos uso dos pronomes pessoais retos como objetos de verbo, tá? E dois, a melhor colocação dos pronomes oblíquos como objeto desse verbo. Agora, colocação em que sentido? Colocação em relação ao verbo. Em relação à posição que o verbo ocupa dentro da construção, qual é o melhor lugar para nós colocarmos os pronomes oblíquos, né? Que vão funcionar como objeto desses verbos. Então, uma das coisas que está relacionada a essa questão da colocação pronominal é o que nós chamamos de eufonia. Que eufonia, na verdade, nada mais é do que um conjunto de boas práticas linguísticas para que o som seja agradável no processo de comunicação. A interlocução faça uso de uma construção de frases que seja interessante do ponto de vista da percepção do ouvinte. Então, por uma questão de melhor construção, as posições dos pronomes oblíquos, em algumas situações na língua portuguesa, podem variar. E é isso que estuda a colocação pronominal. Então, resumindo, o que é que nós vamos ver em colocação pronominal? O melhor posicionamento dos pronomes oblíquos, enquanto objetos do verbo, em relação a esse verbo da construção, tá certo? Rodolfo, por que existem essas colocações, né, do pronome antes, no meio ou depois? Por uma questão de eufonia, por uma questão de melhor posicionamento para que a língua, né, a comunicação flua da melhor forma possível, tá? E aí, abrindo, não é bem um parênteses, mas fazendo uma observação, por que é tão interessante você ler bons poetas, né? Ou os bons poetas, o que eles conseguem fazer? Eles conseguem construir ali, com as palavras, um significado muito além do que está sendo dito, né? Até a própria ordem das palavras, o som que essas palavras constroem, na maneira como elas são colocadas, é pensado pelo bom poeta justamente para criar sensações diferentes no leitor, né? Ou no ouvinte, que seja. Então, a eufonia aparece, por exemplo, nos bons poemas, né? Não estou dizendo que maus poemas não tenham uma questão de uma construção, mas eu digo, por exemplo, bons poetas como Olavo Bilac, como Fernando Pessoa, como Cecília Meirelles, que para mim é a melhor da língua portuguesa, até mesmo Drummond, né? Apesar de que Drummond tem uma poesia um tanto diferente, né? Mas uma poesia pós-moderna e tal. Mas no caso de Cecília Meirelles, por exemplo, você faz uma leitura dos textos, isso assim, pelo menos para mim, né? Tudo bem que na academia muita gente também diz a mesma coisa que eu estou dizendo, mas eu digo assim, é uma poesia que sempre me tocou mais porque a maneira como ela escreve é muito agradável de se ler ou de se ouvir, né, se você está recitando. Justamente por essa questão da eufonia, por essa questão da boa prática da sonoridade da frase, tá certo? Então, nós vamos ver aqui como fazer uso desses pronomes, tá, em relação ao verbo, e aí vamos nos aprofundar, né, no estudo dessa colocação pronominal. Fofinhos, eu travei o teclado aqui. Então, vamos lá. Primeiro, quais são os pronomes oblíquos que nós utilizamos na colocação pronominal? Me, primeira pessoa do singular, ti, segunda do singular, si, terceira do singular, além do o, do a e do lhe, né, assim, nos, primeira do plural, vos, segunda do plural, os, as e lhes, terceira do plural. Rodolfo, comigo também não é um pronome oblíquo? O ti, ti, também não é um pronome oblíquo? Só que eles não se encaixam nessa classificação dos pronomes oblíquos átonos. Rodolfo, o que é átono que eu não sei? Átono é sem som. Do ponto de vista da gramática, sílabas átonos, ou no caso aqui os pronomes oblíquos átonos, são aqueles que não têm som. E isso significa dizer que eles vão precisar unir-se a uma outra construção dentro da frase para que eles consigam serem perceptíveis, tá? Para que você consiga perceber que esses pronomes estão ali na construção. Eles precisam se ligar a uma outra frase que contenha ali uma sílaba tônica para que você consiga perceber que eles estão dentro dessa construção. Ou, se não, né, eles devem ficar ali na proximidade para se fazerem presentes. Então, quando a gente fala da colocação pronominal, a gente está falando nada mais de que, os pronomes oblíquos, elencados aqui, e o seu posicionamento em relação ao verbo. Esse posicionamento se dá por uma questão de melhor pronúncia, tá? Num primeiro momento, essa é a primeira razão.
Então, quando nós fazemos a colocação desses pronomes em relação ao verbo, 3 posições são possíveis. Ou você coloca antes do verbo, ou você coloca no meio do verbo, ou você coloca depois, que é o que nós vamos chamar daqui para frente de próclise, mesóclise e ênclise. Já me antecipo aqui para algumas das coisas que a gente vai falar e vocês provavelmente vão ver em outras gramáticas, em outros materiais que vocês vão estudar. Próclise é predominante na língua portuguesa, tá? Em toda a língua portuguesa, Rodolfo? Não, principalmente no português falado no Brasil. E por que isso? Porque é mais fácil, né? Na verdade, não é só isso também, né? Tem razões do ponto de vista acadêmico que dá para você explicar melhor o uso dessa construção. Mas, sim, ela é mais simples de se utilizar, né? Porque você não tem trava-línguas no momento de dizer, por exemplo, me empreste um lápis. É muito mais fácil você dizer me empreste um lápis do que empresta-me um lápis, que seria, do ponto de vista da gramática, a forma correta. E aí o que aconteceu na língua portuguesa falada no Brasil, principalmente, é que a próclise está se sobrepondo à mesóclise e à ênclise a ponto de a mesóclise basicamente não existir mais. Por que eu estou dizendo basicamente? Porque no texto escrito ela sim, ela ainda existe, aliás, na gramática falada, utilizada pela língua portuguesa falada no Brasil, nenhuma dessas colocações foi alterada. Agora, na prática, a mesóclise, ela tem perdido espaço, e quando eu digo tem perdido espaço, eu estou dizendo ela está em rumo à extinção, da sua própria extinção, tanto na língua oral, na modalidade oral da língua, você não ouve ninguém dizendo entregar-te a atividade mais tarde, Rodolfo. Você não ouve ninguém falando assim, e você também não vê ninguém escrevendo assim. Claro que ela existe e ela faz parte, sim, de muitos textos, tá? Na área jurídica, por exemplo, o advogado que, depois que ele aprende, o estudante de direito, depois que ele aprende a usar a mesóclise, ele faz questão de usar em todo lugar, até nos lugares que não deveria, né? E nos textos de âmbito jurídico, eles têm muito esse cuidado, né? Esse respeito e até mesmo uma forma de enaltecer a linguagem, né, jurídica. Então, por exemplo, a mesóclise dos textos jurídicos você vê sem maiores problemas, né? E até, na verdade, você se acostuma com a mesóclise. E quando você passa a ler outros textos que não são de natureza jurídica, você tem um certo estranhamento, porque você diz, acho que aqui cabia uma mesóclise, não? Então, é algo que faz parte da linguagem jurídica, né? Mas é comum. Fora ela, nem mesmo na literatura você encontra com tanta frequência mais a mesóclise, né? A literatura contemporânea ela tem primado pela linguagem simples e objetiva. Então, esse cuidado, né, a arte pela arte, aquela coisa lá meio Parnasa, né, daquele movimento parnasiano, a ideia da arte pela arte, a boa arte pela boa arte, praticamente deixou de existir nesse sentido linguístico, né, e o uso da mesóclise. Mas a gente vai falar disso mais para frente, quando eu mostrar a construção da mesóclise em si. Mas o que vocês vão ver com mais frequência na língua portuguesa, tanto falada como escrita, é a próclise. A ênclise ainda existe, a ênclise ainda é utilizada, mas a mesóclise ela está cada vez mais rara de ser encontrada, tanto no texto escrito como falado, beleza? Continuando aqui. Então, olha, primeiro, a próclise. Quando é que você usa a próclise? Próclise você vai utilizar, aliás, melhor dizendo, o que é a próclise? Próclise é a colocação do pronome oblíquo antes do verbo, tá certo? O que nós vamos ver aqui são os casos em que você usa próclise, mesóclise ou ênclise, porque não dá para dizer assim que tem uma regra geral, tá? São situações que pedem para que você use a próclise, ou a mesóclise, ou a ênclise. Como eu disse para vocês, em sala, normalmente eu começo de trás para frente. Eu começo falando da ênclise, depois eu falo da mesóclise, depois eu falo da próclise. Mas por que isso? Porque se você entende a ênclise e a mesóclise, o resto é próclise. Tá? Só que assim, como existem situações de exceção, aí você sempre vai ter que sentar para estudar a próclise. Porque aí existe uma questão de prevalência. Numa situação em que você tenha duas regras possíveis, por exemplo, você tem uma situação ali na construção que permite você fazer uso de próclise ou mesóclise, a próclise sempre vai ter prioridade.
Então, por exemplo, você tem lá um verbo no futuro do presente, que eu vou já falar disso, não é? Mas só me antecipando. Mas você tem um verbo no futuro do presente e vai fazer uso de uma colocação pronominal, aí você deveria fazer mesóclise, fazer uso da mesóclise. Só que você tem, por exemplo, uma palavra negativa. E a palavra negativa atrai próclise. E aí você fica, Rodolfo, eu uso a próclise ou a mesóclise? Sempre a próclise tem prioridade sobre as outras duas construções, tanto a ênclise como a mesóclise, sobre a ênclise e sobre a mesóclise. Rodolfo, aí eu tenho uma situação de ênclise e tenho uma situação de mesóclise, então você não tem. Na verdade, não dá para essas duas entrarem em conflito, vocês vão ver depois por quê. Mas, próclise, eu coloco o pronome antes do verbo. Quando é que eu devo usar a próclise? Aí, como eu disse, são casos específicos e a gente vai ver um por um, tá bom? Então, existem palavras que nós chamamos de palavras atrativas, tá? Por uma questão de eufonia, ou seja, por uma questão de melhor pronúncia, nós devemos fazer a colocação do pronome antes do verbo. Fica melhor de se falar, fica melhor de se escrever. Quais são essas situações? Primeira delas, quando você tem palavras negativas na construção, tá certo? Então, por exemplo, nada nos preocupava naquele tempo. Primeiro, esse nada é a palavra negativa. É ele quem faz com que a ideia da construção tenha esse caráter negativo. Segundo, aqui nós temos um pronome oblíquo de primeira pessoa do plural, nos. Cuidado que não é nós. Se fosse nós, teria acento. É nos. Né? O som é grave, não é agudo. Então, quando você observar a construção, você vai ver que esse pronome oblíquo aqui está próximo da palavra negativa. Por opção? Não, por obrigação. Você tem a obrigação, na presença de uma palavra negativa, de fazer uso da próclise. Então, o que eu estou dizendo em outras palavras aqui é que existem situações que são obrigatórias, o uso da próclise é obrigatório, e existem situações em que o uso da próclise é facultativo. Rodolfo, o que é facultativo? Ele é opcional, tá certo? Quando você tiver uma palavra negativa na construção e que deve ser feita uma colocação pronominal, obrigatoriamente você deve fazer uso da próclise, beleza? Então, nada nos preocupava naquele tempo, palavra negativa atrai o pronome oblíquo, que funciona como objeto do verbo, tá certo? Se você tem advérbios que não são seguidos de vírgula. Primeira coisa, Rodolfo, o que são os advérbios? Advérbios são aquelas palavras que têm por função contextualizar uma ação descrita pelo verbo, um estado do verbo. Então, por exemplo, quando eu digo Rodolfo comprou um carro novo hoje, esse hoje indica para mim quando a ação de comprar aconteceu, certo? Então, esse hoje nada mais é do que um advérbio de tempo. Então, Rodolfo ele saiu muito atrasado, por exemplo. Na verdade, muito é advérbio, mas está modificando o atrasado, e não o verbo. Rodolfo gritou intensamente, por exemplo. Intensamente é o modo como Rodolfo gritou. Então, os advérbios são palavras que vão servir para dar circunstância para o verbo. Tanto que em alguns lugares a gente chama, às vezes, ele de adjetivo do verbo, né? Como se ele desse característica para o verbo. E essa característica nada mais é do que o contexto. Então, primeira coisa, advérbio é isso. Tanto o advérbio como locução adverbial. Porque, por exemplo, hoje é um advérbio de tempo. Hoje de manhã é uma locução adverbial de tempo. Por que é locução? Porque são duas ou mais palavras funcionando como se fosse uma, tá certo? Então, se você tem uma palavra como essa, ou tem uma expressão como essa, e ela não está seguida de vírgula, aí você deve fazer uso da próclise. Então, por exemplo, olha, hoje me arrependo do que fiz. Esse arrependo aqui, a gente vai ver lá na frente que ele deveria, pela construção aqui do verbo, no gerúndio, ele deveria indicar o uso de ênclise, tá? Verbo no gerúndio pede que o pronome fica lá depois do verbo. Então, a construção seria, hoje arrependo-me do que fiz. Só que aqui você tem uma palavra que é atrativa. Nesse caso aqui, é um advérbio de tempo. Rodolfo, faz diferença se é advérbio de tempo, de modo, intensidade, negação, dúvida? Não, não faz, tá? A questão aqui, por exemplo, no não é um advérbio de negação. Né? As palavras aqui, na verdade, são advérbios de negação, mas a gente chama de palavras negativas que têm esse sentido negativo. Nem todas elas são. Mas esses advérbios fazem com que o pronome se aproxime deles, ficando antes do verbo. Aqui a gente vai ver lá na frente que deveria ser uma ênclise, mas aí o que foi que eu falei? Às vezes você tem um conflito entre essas colocações. Você tem uma palavra atrativa de próclise e você tem uma palavra que pede ênclise.
qual delas prevalece? Sempre a próclise, tá certo? Então, como eu tenho esse advérbio de tempo aqui, que poderia ser qualquer outro advérbio, ele pede para que o pronome chegue para próximo dele. Então, hoje me arrependo do que fiz. Rodolfo, se não tivesse esse hoje, eu tivesse uma vírgula. Se eu quisesse enfatizar esse advérbio aí colocando uma vírgula, dissesse assim, hoje, vírgula, aí você cairia numa situação em que você jamais pode usar a próclise, que a gente fala dela já já, né? Então, se você tivesse a vírgula, ficaria assim, hoje arrependo-me do que fiz. Sem a vírgula, hoje me arrependo do que fiz, tá bom? E, para a gente finalizar essa tela aqui, as conjunções subordinativas. Rodolfo, o que são conjunções subordinativas? Lá no 9º ano, e eu sei porque fui eu, professor, vocês estudaram as orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adverbiais, certo? E nós vimos que uma das características das orações subordinadas é um conectivo, é um termo que faz a ligação entre uma oração e outra, certo? Esse termo pode ser uma conjunção integrante, pode ser um pronome relativo, ou pode ser uma conjunção subordinativa adverbial, tá bom? Independentemente de ser uma conjunção integrante ou uma conjunção subordinativa adverbial, ela tem esse caráter atrativo de próclise, tá? Então, olha, o que, o quando, o embora, o se, o como, o para quê, que aqui você tem uma locução conjuntiva, né? Duas palavras funcionando como uma só. Se você tem uma dessas palavras aqui, ela também atrai a próclise. Então, quando eu digo aqui, olha, embora eu me sinta culpado, esse me aqui é o pronome oblíquo e ele foi colocado antes do verbo sentir. Por quê? Porque tem uma outra regra que explica a ênclise aqui, ou mesóclise? Não, é porque aqui você já tem essa palavra atrativa, que é uma conjunção subordinativa, tá? Se me pedir com calma, te empresto, por exemplo. Se me pedir. Se, conjunção, né, nesse caso condicional, me, pronome oblíquo, pedir, o verbo. O verbo pedir era um verbo no infinitivo, e a gente vai ver lá na frente também que é uma regra de ênclise. Mas por que eu não estou fazendo ênclise? Porque você tem o se, que é uma conjunção subordinativa. Então você deve aproximar o pronome da conjunção e não colocá-lo depois do verbo. Tá certo? Fofinhos, até esse ponto aqui que eu expliquei, tá? Tranquilo? Favorável? Deu para entender? Dê um retorno no chat aí aos 22 heróis que acordaram às imorais 9h30 da manhã. Tranquilo, né? De boa. Eu que são sempre as mesmas caras, ainda bem. Pessoal constante. Vamos lá. Então, adiante. Pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos. Também são atrativos de próclise, tá? Rodolfo, qual é a diferença entre esses pronomes? Primeiro, os pronomes relativos. Que, quem, qual, onde e cujo. Eu acho que ele colocou o outro aí, o quanto. Às vezes você acha o quanto como pronome relativo. Mas esses são só esses aí. Pronome relativo, ele serve para você retomar uma ideia mencionada ou um termo mencionado na oração anterior, tá certo? É o que a gente chama de relação de anáfora. São pronomes que vão introduzir orações subordinadas adjetivas. Se você tem um desses pronomes, você deve fazer uso de próclise. Pronomes indefinidos, são pronomes que, como o próprio nome diz, não conseguem trazer de maneira precisa a quem eles estão se referindo. Então, por exemplo, alguém, muitos, todos, poucos. Mas, Rodolfo, muitos... não tem ideia de definição aí, não, porque se eu disser assim, olha, muitos vieram à escola, mas eu disse quem exatamente veio à escola? Não disse. Então, nessas construções aqui, você tem termos, no caso dos indefinidos, aqui você tem uma ideia que não especifica exatamente a quem ele está se referindo. Na presença desses pronomes, você também deve fazer uso de próclise. Os pronomes demonstrativos, que servem, como o próprio nome diz, indicar o posicionamento de alguma coisa em relação ao falante. Então, este, esta, aquilo, aquela, ali, aqui, né? Aliás, na verdade, ali e aqui são advérbios. Mas eles têm esse caráter, tá? Cuidado com este e esse, né? Na construção das frases, este você ainda não mencionou, esse você já mencionou. Então, por exemplo,
este mouse está na minha mesa. Por que eu falei este? Porque eu não tinha falado do mouse ainda. Esse foi um investimento caro. Me referindo ao mouse, aí esse, porque eu já havia mencionado, tá? Então, este, aquele, aquilo e qualquer outro pronome demonstrativo também tem essa força de atração em relação ao pronome oblíquo. Chama próprio. Então, por exemplo, ficamos em uma colina de onde se avistava, Rodolfo, avistava-se, poderia ser se você não tivesse o pronome oblíquo, tá certo? Esse onde aqui, que é o meu pronome oblíquo, chama esse meu pronome relativo chama esse pronome oblíquo aqui para próximo dele, tá bom? No caso dos indefinidos, todos me deram apoio. Todos quem? Você sabe exatamente quem? Não sei exatamente quem. Mas, Rodolfo, todos não é todo mundo? É porque vocês sabem que quando a gente diz assim, todos, não é necessariamente todos, né? Na maioria das vezes não é a totalidade, tá? Quando eu digo assim, é porque normalmente esse todos a gente usa para generalizar, mas não significa dizer que é exatamente todo mundo. Então, esse todos, ele tem esse caráter de indefinido. Todos me deram apoio. Rodolfo, poderia ser deram-me, se não tivesse o pronome, teria que ser deram-me, né? Deram-me apoio. Porque estaria no início da frase, é uma outra situação que você também não pode usar próprio, que a gente vai falar depois. Então, todos atrai esse pronome oblíquo aqui para o próximo dele. A mesma coisa para cá. Ó. Alguém me telefonou? Alguém quem? Não sei, né? Mas aqui você tem a atração desse pronome aqui com esse pronome aqui. Perceba que a gente está falando de atração entre pronomes, né? No slide anterior a gente falou entre classes de palavras distintas, né? Entre advérbios aqui e conjunções, por exemplo. Mas esses pronomes aqui específicos, eles fazem eles têm esse poder de atrair também os pronomes oblíquos, tá bom? E no caso dos pronomes demonstrativos, mesma situação. Aquilo lhe fez muito bem. Aquilo, estou apontando para alguma coisa, tá? Então, por isso esse caráter demonstrativo dele. Lhe fez muito bem. Rodolfo, poderia ficar fez-lhe? Poderia, se não tivesse o aquilo, né? Tivesse no início da frase. O isto me pertence, a mesma coisa aqui, ó. O isto atraindo o me, que é o pronome oblíquo, que funciona como objeto do verbo pertencer. Pertence a quem? Pertence a mim, tá? Inclusive, depois eu tenho que falar da função sintática desses pronomes, se eles são objeto direto ou indireto, tá? Eu acho que não está nesse slide aqui, mas aí eu vou falar depois. Fofinhos, até aqui de boa? Tranquilo, favorável? Ou só ligar o celular e voltar a dormir? Tássia, desculpa, eu não tinha visto a tua pergunta, que meu chat estava, não vou dizer congelado aqui não, mas estava lá em cima. Deixa eu ver aqui. Rodolfo, sobre concordância, tenho uma dúvida, qual é o correto? Depois de serem feitas as atividades, depois de ter feito as atividades, depois de ser feitas as atividades. Cuidado com esse último aí, ser feitas, porque lembra aqui que é a concordância do verbo ser, né? Aí seriam serem feitas. Ter feito não tem problema, porque é uma construção aqui em que você tem um verbo no infinitivo, tá? Mas essa última aqui está incorreta. Respondi? Passa. E morreu? No caso desse verbo ser, sim. Porque ele estaria concordando com atividades, tá? No caso do ter feito, não tem problema, porque, como eu disse, o verbo está no infinitivo, tá? E aí o sujeito dele é outro. Ok? Bom, em relação ao resto aqui, tá ok, né? O pessoal respondeu aqui, então vamos adiante. Você também pode usar em frases interrogativas, exclamativas e optativas. Então, por exemplo, quem lhe entregou a carta? Frase de valor interrogativo. Nesse caso, a frase tem valor interrogativo, sim, mas aí eu me pautaria pela presença do quem aqui para poder justificar. Por exemplo, se eu perguntar lá na prova, justifique os casos de concordância das frases abaixo. Você poderia dizer que era uma frase interrogativa? Com certeza, eu não ia considerar errado, porque não é. Agora, eu me pautaria pela presença do quem, nesse caso aqui, que é um pronome relativo, né? E como pronome relativo, ele é atrativo de próclise, né? Ele chama o pronome oblíquo para próximo dele. Essa frase exclamativa, quanta mentira se disse a respeito dela? Preste atenção aqui, ó, se disse a respeito dela. Disse-se, fica até estranho, né? E a gente vai ver que dentro das regras de ênclise não cabe
Não cabe, na verdade, não é que você não poderia usar ênclise, é porque não existe uma regra de ênclise que te obrigue a fazer uma construção dessa forma, né? Disse-se. Até mesmo porque, se a gente está falando do princípio da eufonia, né? Da boa construção das palavras, disse-se fica estranho, né? Não fica um tanto estranho? Em algumas situações, nem tanto. Agora, nessa construção aqui, não fica tão legal como fica quanto a mentira se disse a respeito dela. Essa construção aqui fica melhor do que se você fizesse uso de uma ênclise. Vou dizer de novo, quando a gente falar de ênclise, a gente vai ver que não tem regra que te obriga a fazer uso de ênclise nessa construção. Mas, se você fizesse, né, do ponto de vista da gramática, da eufonia, também ficaria estranho. Deus nos proteja daquele maluco. Esse valor de optativa é um valor de opcionalidade, né? Eu não tenho certeza em relação a essa questão aqui, Deus nos proteja, né? Eu não tenho certeza do resultado dessa, vamos dizer assim, da minha oração, da minha prece aqui, né? Então, esse nos proteja, a mesma coisa aqui, ó, o nos antes do verbo proteger. Tem regra que explica ênclise, ou tem regra que explica mesóclise aqui? Não. Então, necessariamente, você ia acabar usando próclise da mesma forma, tá certo? Também se usa próclise em frases com as preposições em mais o verbo no gerúndio. Cuidado, porque eu já vi isso aqui em questão de concurso, tá? Já vi questão de concurso com essa construção aqui, em se tratando, por exemplo, né? Aqui você tem o tratando e você tem a expressão em. Então é assim, em, pronome oblíquo, tratando, porque não tem que ter a próclise, né? Em, pronome oblíquo e o verbo no gerúndio. Rodolfo, lembra aí o que é o verbo no gerúndio, que eu não lembro. Verbo no gerúndio são aqueles verbos terminados em NDO, que dão a ideia de continuidade da ação. Então, comprando, brincando, sonhando, fazendo, morrendo, sorrindo, partindo, estudando, ensinando. Todas essas formas são formas do verbo no gerúndio, é uma forma nominal dele. Então, quando você tiver uma construção como essa, mas na presença do em, aí você deve fazer uso da próclise. Rodolfo, por que tu está enfatizando essa questão do em? Porque se você não tivesse o em, e não fosse, por exemplo, no início da frase aqui, você poderia fazer uso da ênclise, ou deveria fazer uso da ênclise, que é uma das regras de ênclise. Verbo no gerúndio, você coloca o pronome oblíquo depois dele. Mas a gente vai falar lá na frente, tá? Mas se você tiver a preposição e o verbo no gerúndio, qualquer preposição não, preposição em específico e o verbo no gerúndio, aí você deve fazer uso do em, se e o verbo que você tiver, tá bom? Frases com a preposição e o infinitivo flexionado. Rodolfo, o que é infinitivo flexionado? Fofuras, lembrem que nós estudamos lá no final do primeiro bimestre as flexões verbais, todas elas, né? E aí eu mostrei lá por tempos primitivos e derivados como você fazer as flexões. Então você aprende o presente do indicativo, aprende a regrinha lá, né, na primeira pessoa, né, tira a desinência, repete o radical e coloca as desinências dos outros tempos verbais, dos outros tempos e modos verbais, e aí você consegue fazer a flexão. Lembrem que o chamado infinitivo flexionado é uma forma do infinitivo para concordar, por uma questão de concordância, né, de pessoa, de primeira, segunda ou terceira pessoa, quando ele diz assim que é conjugado, é nesse sentido, né? Porque você tem o infinitivo pessoal e o impessoal. O impessoal é o verbo terminado em AR, R, R ou E, né? Então, cantar, brincar, sonhar, pular, sofrer, morrer, partir, compor, sobrepor, contrapor e por aí vai. Essas são as formas de infinitivo impessoal. Só que quando você diz assim, gravar e gravarmos, gravarmos é o verbo no infinitivo, só que na primeira pessoa do plural. Então, ele está flexionado por uma questão de concordância, não é necessariamente porque ele está indicando uma ação, tá bom? Então, a primeira coisa é isso, a gente já falou desse tópico lá no final do primeiro bimestre. Quando você tiver essa construção dessa forma com a preposição e esse infinitivo, aí você também deve fazer uso da próclise, desculpa. Mas por que eu estou chamando a atenção disso? Porque se era infinitivo, teoricamente, era para você fazer uso da ênclise, tá bom? Então, quando você diz assim, ó, a situação levou-os a se posicionarem contra a Grécia. Primeira coisa, aqui você tem uma ênclise específica, né? Levou eles, né? A se posicionarem. Onde é que está a nossa próclise aqui, que é o que a gente quer estudar? Não é essa construção aqui não, tá? Aqui você tem a ênclise. É essa daqui, ó. A preposição
se pronome oblíquo posicionarem verbo no infinitivo flexionado, ou verbo na sua forma pessoal, tá certo? No infinitivo pessoal, desculpa. Então, nesse tipo de construção, em que você tem a preposição, haja a necessidade de um pronome oblíquo e o verbo no infinitivo pessoal, é o verbo que ele está flexionado, né? Ele tem uma questão ali de flexão só de pessoa, aí você deve fazer uso da próclise. Então, ó, preposição, pronome oblíquo antes do verbo, pronome oblíquo antes do verbo, próclise. Fofinhos, até aqui, tranquilo? Dando para compreender? Sim ou não? Beleza. Deixa eu ver se esse aqui é o último de próclise. Não, aqui a gente já entra em mesóclise e a ínclise. Mas ainda tem algumas coisinhas. Eu vou falar só da mesóclise, que é rapidinho, e aí fica a ínclise para a próxima aula, tá? No caso, sexta-feira, tá? Talvez eu marque mais uma para a gente ter tempo da segunda-feira realmente fazer só a revisão, certo? Pode ser que eu marque mais 2 aulas essa semana aí para a gente terminar isso aqui, porque esse conteúdo de colocação pronominal, assim, não que eu faça isso com outros conteúdos, mas esse aqui, sempre que possível, se for necessário, eu faço esse esforço de ter uma aula a mais, porque é inadmissível vocês cometerem erros na produção de texto, principalmente dos Enems da vida e dos vestibulares da vida, relacionados à colocação pronominal, tá? Primeiro, porque não é um assunto tão complicado assim, e segundo, porque demonstra ali para o corretor da sua língua, do seu texto, se você é uma pessoa de leitura e se você é uma pessoa de escrita, tá? Então, esse aqui eu sempre tenho muito cuidado de fazer o possível para trabalhar tudo que eu puder com vocês, não ficar dúvida nenhuma. Então, vamos lá. Mesóclise, quando é que acontece mesóclise? Meso, você já viu isso aqui, né? Infinitas situações, mesorregiões brasileiras, né? As regiões centrais brasileiras. Meso é o que fica no meio. Quando você usa a mesóclise, não tem como você não perceber que tem uma mesóclise ali na construção, tá? Principalmente para nós brasileiros, cujo uso da mesóclise é quase que inexistente, principalmente na modalidade oral da língua. Quando você faz uso da mesóclise, claramente você percebe que ali o pronome está no meio do verbo. Não tem como errar, tanto na pronúncia como na escrita. Na escrita, muito mais, porque você tem 2 sinais de marcação ali, né? Você tem dois hífens ali marcando que esse pronome foi colocado no meio do verbo. Agora, vamos lá. Quando é que você tem que usar a mesóclise? O uso dela é obrigatório, tá certo? Óbvio, se você tiver a mesóclise brigando com a próclise sempre ganha, tá? Mas em uma situação em que você tenha só a mesóclise, você é obrigado a utilizar. Qual é essa situação? Quando você tem os verbos no futuro, do presente ou do pretérito do indicativo, certo? Quando você tem os verbos no futuro, fica fácil de você identificar, porque você sabe que é a ação que está por acontecer ou que não vai acontecer, mas você tem certeza que ela não vai acontecer lá no futuro. Quando a gente montou lá os tempos primitivos e derivados, eu espero que vocês lembrem que, para montar o futuro do presente e o futuro do pretérito, você usa a forma de infinitivo e coloca só a desinência. É assim? O que a mesóclise faz? Coloca o pronome justamente entre esse infinitivo, essa forma infinitiva do verbo, e a desinência dele de pessoa. Tá? A desinência de tempo, modo e pessoa, que é representativa de futuro do presente e futuro do pretérito. Então, por exemplo, quando eu digo aqui, entregar-te-ei os documentos hoje, preste atenção que entregar é o verbo no infinitivo. Ei é a desinência de primeira pessoa do singular, do futuro, do presente e do indicativo. Eu tenho certeza que eu vou entregar, então eu entregarei. Aí o que eu faço? Quando eu vou dizer que o objeto, né, porque quem entrega alguma coisa. Quando eu quero colocar esse objeto, ou melhor dizendo, nesse caso aqui eu quero dizer a quem eu vou entregar, né, que no caso seria o objeto indireto. Então, quando eu vou colocar esse objeto representado por um pronome oblíquo em relação ao verbo, não tem como ter dúvida aqui de que ele está aqui representando esse objeto e ele está entre esse infinitivo e essa desinência de pessoa, tempo e modo. Tá? Então, na mesóclise, não tem como você errar a identificação da mesóclise. Você pode até errar a definição da regra que obriga a fazer uso dela. Agora, a classificação daquela colocação enquanto mesóclise não dá para errar.
Então, o pronome está no meio do verbo, você tem esses dois ifs aqui esfregando na sua cara que é uma mesóclise, e aí você só precisa lembrar o quê? Ou esse verbo está no futuro do presente, uma ação certa no futuro, ou o verbo está no futuro do pretérito, uma ação certa de que não acontecerá no futuro. Né? Então, dar-lhe-iam uma nova oportunidade, quer dizer, eu não tenho certeza dessa ação. Né? Essa ação aqui, dar-lhe-iam, está aqui o verbo dar, dariam, né? Seria o verbo flexionado, está aqui o verbo dar no infinitivo, a desinência de pessoa, tempo e modo dele, o iam, né? Que eu colo, né? Porque não é assim que a gente faz a flexão, pega o radical e cola a desinência. Dar-lhe-iam, e está aqui o pronome oblíquo no meio. Dariam para ele. Ele funciona como objeto indireto. Então, dar-lhe-iam uma nova oportunidade. Observações. Se você tem uma construção que exija próclise, a próclise prevalece, como eu falei. Né? Então, não te entregarei os documentos hoje. O que foi que eu disse? Ó, entregarei a mesma forma que está aqui em cima. Entregarei o futuro do presente. Não era para eu dizer não entregar-te os documentos hoje? Não, porque você tem a palavra negativa aqui que te obriga a fazer uso da próclise. Certo? Se o seu verbo no futuro não iniciar a oração, a mesóclise é opcional. Por que ela é opcional, Rodolfo? Porque, como eu disse, na língua portuguesa nós estamos matando todos os dias a mesóclise ao não utilizá-la. Tá? Mas, Rodolfo, num correto, do ponto de vista da gramática, não seria isso aqui, ó? Seus amigos dar-lhe-iam, na verdade, nova oportunidade, ou seus amigos dar-lhe-iam, né, como está aqui embaixo. Não seria essa a forma correta? Seria se a gramática já não estivesse admitindo você fazer uso da próclise. Por quê? Porque na prática ninguém mais faz o uso da mesóclise. Como eu disse, né, lá no começo, tem muita gente que faz ainda em contextos muito específicos. Mas a maior parte da população brasileira não sequer sabe o que é uma mesóclise. Né? Então, a construção da mesóclise ela está passando a ser opcional na língua portuguesa. E logo, logo ela vai ser extinta, porque basicamente não faz mais sentido estar lá. Tá bom? Ninguém usa, então não tem por que a gente manter. Tá certo? Fofinhos, até essa questão aqui da mesóclise tá de boa. Sim, não, talvez. Alguma dúvida, alguma pergunta? De boa? Então tá. Vou parar por aqui, porque a gente ainda tem as regras de ênclise para falar. Se possível, vocês não têm nada essa semana não, né? De prova, nem de nada. Pode ser que eu marque uma aula com vocês quarta para a gente terminar isso aqui, passe o exercício. Sexta, a gente faça a resolução. E segunda seja só a revisão. Tá bom? Aí talvez eu passe um PDzinho na sexta-feira para vocês fazerem até a segunda-feira a gente resolver como revisão. Tá ok? Então, a gente vai parar por aqui. Fica faltando ênclise. Na nossa próxima aula a gente vai abordar esse último tópico. Tem muita coisa, mas aí tem muita informação. A nossa aula também já está perto de acabar. Vou ver se eu consigo liberar alguma coisa já na sala de aula hoje, que aí vocês já vão adiantando o que foi de próclise e mesóclise, que a gente já trabalhou, e fica faltando só o que foi de ênclise. Tá certo? Bom, no mais era isso. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, ninguém quer atrapalhar o casamento de ninguém aí com eu, né? Então, fofinhos, saudades, beijo no coração, até a próxima.